Abençoados e eleitos de Deus, povo escolhidos do Senhor, propriedades exclusivas de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, dando sequência à nossa série Conhecendo Jesus de Nazaré. O nome do tema de hoje é Os verdadeiros adoradores. Olha, nós tivemos um último estudo em áudio, aqui em João, capítulo 4. Nós estamos fazendo uma leitura no texto. Na verdade, é o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. A gente vai dar sequência, então, a este texto, a esta leitura. E nós estamos no momento em que a samaritana ela tem a oportunidade de ver na pessoa de Jesus de Nazaré um profeta, pois Jesus estava ali então dizendo a ela tudo o que ela tinha vivido, que ela tinha tido 5 maridos, que o que ela estava vivendo no momento não era o marido dela, e ela então entende que Jesus era um homem de Deus, era um profeta. E Jesus, diante daquela mulher, oferece-lhe então àquela mulher uma água viva, e onde ele diz que quem beber desta água jamais terá sede. E a mulher, ela tem uma dúvida, vendo que Jesus é um profeta, ela quer então tirar uma dúvida com Jesus. No versículo de número 20, João capítulo 4, versículo 20, a samaritana pergunta algo para Jesus. Ela quer saber de Jesus o que é o certo. E ela diz, João 4, versículo 20, nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que está acontecendo? Como eu disse, no último estudo, em áudio que a gente teve sobre esta passagem, a mulher samaritana, tanto ela como o povo dela, os samaritanos, tinha então o costume de adorar a Deus no monte, na montanha, porque os samaritanos, eles não iam no templo de Salomão. Os samaritanos, eles não tinham contato diretamente com o povo judeu, porque o povo judeu, é um povo que fazia acepção de pessoas, é um povo que procurava não se misturar com os demais povos gentios. Os judeus não falavam com os samaritanos. Inclusive aqui nesse texto a gente teve a oportunidade de ver quando Jesus então depara com a mulher samaritana no poço de Jacó e ele pede a ela um copo d'água. E ela fica admirada de ver um homem que era judeu falar com ela, que era samaritana, porque os judeus não se falavam com os samaritanos. E os samaritanos então não tinham o costume de frequentar o templo de Salomão. Eles não iam adorar a Deus no templo, eles iam adorar a Deus no monte, subia numa montanha, no monte, e ia então ali procurar ter um diálogo, ter um encontro, fazer uma adoração a Deus. Eles iam no monte. E ela está em dúvida, porque os judeus, eles iam no templo de Salomão para fazer adoração a Deus. Eles iam no templo de Salomão para praticar a lei de Moisés, que era levar os animais em sacrifícios, são 613 ordenanças e estatutos, e muitos ali dessas ordenanças era praticada no templo de Salomão. Os judeus também tinham então o costume, era o correto, eles iam adorar a Deus lá no templo de Salomão.
como no templo de Salomão tinha a repartição, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Não é que Deus morava lá no templo de Salomão, habitava no templo de Salomão, mas Deus se manifestava através da Arca da Aliança e comunicava com o homem, com o sumo sacerdote, não é isso? Então, os judeus iam no templo de Salomão para adorar a Deus, iam no templo de Salomão para orar, não é isso? Para louvar a Deus, e iam no templo então para adorar. E a samaritana quer saber, porque eles, os samaritanos, iam no monte e os judeus iam no templo. Ela quer saber quem que está certo, o que é o correto. Nós que somos samaritanos, continuar indo no monte para adorar a Deus, ou vocês que são judeus ir no templo de Salomão? Então ela quer tirar essa dúvida com Jesus. Jesus então vai responder a samaritana. A gente repete o versículo 20 para a gente dar uma sequência, para a gente estar entendendo o assunto. Olha, ela diz então: nossos pais adoraram nesta montanha, quer dizer, neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora que seria na cruz. E ele diz: vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus quer dizer, está chegando a hora, que era a partir da cruz. Não era para poder estar continuando os samaritanos ir no monte para adorar a Deus, e também nem os judeus ir em Jerusalém, ir no templo para adorar a Deus. Jesus vai continuar explicando. Olha no versículo de número 22. Ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, que era na cruz. Mas Jesus diz: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Meu, que coisa maravilhosa! Olha, aqui no versículo de número 23, Jesus diz algo muito interessante. Respondendo à samaritana, que quer saber se é no monte ou se é no templo, que era o lugar de adorar, Jesus diz para ela que ia chegar uma hora, e que, claro, a gente com olhos iluminados entende muito bem, que esta hora aqui, Jesus estava antes da cruz. Jesus estava aqui antes da cruz. Jesus agora aponta para a cruz. Ele diz: na cruz, a partir da cruz, vai ser a hora em que ele vai dizer: vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que não conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E no versículo 23 ele diz: mas vem a hora, e é agora. Jesus quer dizer, vai vir a hora, que é na cruz. Mas para a samaritana, que já estava tendo esse diálogo com Jesus, que já estava querendo saber de Jesus o que era o certo, Jesus está querendo dizer: mas para você, se você crê, a hora nem vai ser lá na cruz, já pode ser agora. Aquela samaritana que queria saber então o que era o certo, Jesus vai dizer para ela: se você quiser então crer em mim e quiser adorar o Pai da forma que o Pai agrada, para você a hora já chegou. Para a samaritana, Jesus diz no versículo 23: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Que coisa maravilhosa, que revelação que Jesus aqui entrega para a samaritana. Ele diz para a samaritana que os verdadeiros adoradores não são aqueles que vão no monte para adorar a Deus, que era o caso dos samaritanos. Jesus também está querendo dizer que os verdadeiros adoradores não são aqueles que vão no templo de Salomão para adorar a Deus. Jesus quer dizer para a samaritana que para ela
a hora seria na cruz, mas para ela que estava tendo um diálogo diretamente ali com o próprio Jesus, e se ela então estava crendo, ela poderia parar de ir em monte para adorar a Deus. Jesus está querendo dizer, mas vem a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores, Jesus quer dizer, não é um adorador que vai usar às vezes coisas físicas, que vai usar às vezes a carne, para poder estar adorando a Deus. Jesus vai mostrar qual que é o adorador verdadeiro que Deus procura. Jesus então diz, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Adorar o Pai em espírito é nós colocarmos o nosso espírito à disposição do Espírito Santo de Deus, sendo um espírito com Ele, colocando o nosso espírito a viver as coisas que Cristo conquistou por nós ali naquela cruz, porque ali estava chegando uma hora definitiva, onde que não seria nem no monte e nem no templo que iam adorar a Deus. Se não é no monte, se nem é no templo, como adorar a Deus? Não é usando a carne, não é nada que a gente possa fazer com a nossa carne que a gente está adorando a Deus, mas sim submetendo o nosso espírito à vontade do Espírito Santo de Deus. A verdadeira adoração é com o espírito e não com a carne. Estes são os adoradores que o Pai procura. E uma coisa muito importante, é o Pai que procura. É Ele que dá o entendimento para que a gente possa entender que a forma que agrada a Ele de adoração é em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito, submeter o nosso espírito à vontade de Deus. E adorar em verdade é você ouvir uma verdade e dizer, eu amo a verdade, eu adoro a Deus porque eu creio nesta verdade, eu gosto de ouvir a verdade, eu amo a verdade. Aí sim, você é um espírito que está adorando a Deus em espírito e em verdade. Que coisa maravilhosa! Jesus traz uns ensinos maravilhosos. É coisa que traz também uma mudança radical para aquele povo judeu, para os samaritanos, porque a partir da cruz não precisaria estar indo no templo para adorar a Deus e nem ir no monte para adorar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus viria na cruz como veio e hoje ele habita dentro de cada um de nós. Nós só precisamos crer na obra da cruz. Vamos estar encerrando então e nós voltaremos dando essa sequência nesse estudo, que é uma leitura, mas que a gente com os olhos iluminados vai entendendo a mensagem que Jesus quis passar ali antes da cruz. Vamos encerrar. Um grande abraço a todos vocês, meus amados irmãos. Fiquem todos na graça de Deus. Graça e paz.